Salve! Senhoras e senhores, neste vídeo falaremos sobre o vínculo. Como manter ou como criar também um vínculo com o demônio, com o daimon, com qual for o ser com que vocês querem ou com quem vocês já trabalham. Estão todos prontos? Deixem um like no vídeo, se inscrevam no canal. Este ato é singelo, porém muito nobre e para esta casa muito importante. O título deste vídeo poderia ser Como os seres se alimentam. Qual é a moeda de troca? Seria um bom título, mas já temos um título parecido. Então vamos utilizar o título Vínculos. Vínculos com os daimons, vínculos com os seres com que trabalhamos. Porque eu sei que não é fácil acreditar que como um ser vai fazer um favor para mim e vai ficar tudo bem. É muito difícil para nós, seres humanos, entender que um ser vai fazer algo de bom para mim e não vai querer nada em troca. Fica aquela dúvida. E essa dúvida pode até ser prejudicial ao pedido em si, porque essa dúvida vai aparecer com certeza e talvez seja ali uma quebra, uma queda no sentimento em si, no sentimento necessário. E aí pode desviar para a ansiedade, pode desviar para a frustração. Porque quando você não acredita, quando há uma dúvida, é como se houvesse um tipo de bloqueio, um tropeço, como se tropeçasse durante o início, talvez, de uma corrida. E aí, havendo a dúvida é o tropeço, e aí a pessoa perde o embalo, perde também a vontade, né, porque afinal tropeçou. E aí ocorre a frustração. Ok, então, por quê? Por que que os daimons, por que que os demônios, por que que os anjos oferecem favores de graça? A própria Bíblia em si, ela diz que a salvação é pela graça, não é pela lei. Mas vamos entender de maneira mais simples. Vamos trazer para o nosso lado material. Quando você faz um favor para uma pessoa, o que acontece? A pessoa está te devendo um favor. Em outras palavras, vocês têm um pacto, um acordo. Afinal, você fez algo e ela tem que te pagar. O equilíbrio deve existir, deve acontecer. Então, ela vai ter que te pagar em algum momento, ainda que demore. E ainda que ela fuja desse compromisso, dessa responsabilidade, internamente, inconscientemente, isso vai ficar plantado no interior dela. O que vai acontecer? Ela vai perdendo vida com o passar do tempo. Por quê? Já que parte do lastro que ela precisa pagar para você não estar pago, esse lastro o universo cobra de alguma forma, mas já falamos sobre isso. Agora vamos trazer para o sobrenatural, entre aspas. Para a gente já não é mais tão sobrenatural assim. A gente faz o pedido, certo? E acontece de se realizar este pedido. Depende do daimon, depende do demônio também, do anjo, depende de qual forma ele trabalha. Alguns vão trabalhar com efeitos específicos, vão trabalhar com temas, contextos específicos, e outros vão ser mais diretos, faz tudo, digamos assim, com o maior respeito possível, apesar do termo. Alguns fazem de tudo, só que aquele que é mais direcionado, ele tem um foco maior no seu desejo. Mas, enfim, a gente conhece já essa parte, esta disciplina, se podemos assim dizer. A gente já conhece que
Alguns trabalham de forma mais específica, outros são mais gerais. Só que os que são mais gerais provavelmente vão utilizar de sua legião para seus favores. E assim eles vão trabalhando com a humanidade, realizando o desejo da humanidade. Daí novamente aquela pergunta, por que eles trabalham para os seres humanos? Existe a tese de que estes seres eles não conseguem emanar devoção. E para isso eles utilizam a nossa devoção. Mas não creio que seja dessa forma. Tá? Eles têm sim as devoções próprias, porém eles conseguem utilizar mais do que eles já produzem. Por exemplo, eles produzem uma quantidade X, vamos falar de questão matemática agora. Eles produzem de uma quantidade X de produção própria, porém eles conseguem utilizar mais. Só que eles não conseguem produzir mais, mas eles conseguem utilizar mais. Seja para qual for a tecnologia, a magia, o efeito, a causa, que for. Eles conseguem utilizar mais. Só que eles produzem até determinado ponto. Para isso, eles vão colher da humanidade. Por quê? Por que eles vão colher da humanidade? É dito que os seres humanos, neste corpo onde habitamos agora, cada um tem uma centelha divina, a centelha do Criador. Então tem uma fonte ali, uma fonte de fé, uma fonte de acreditar, de crença, de devoção. Tem uma fonte ali de crença. Tudo que eles precisam fazer é colher essas crenças quando estiver madura, como se fosse de fato uma colheita. Por isso, nos livros em que trabalhamos, não há necessidade de nada tão elaborado assim, mas não é proibido também. Mas o que realmente os seres vão colher de nós será a nossa crença, a nossa fé, a nossa devoção. Ah, é adoração? Pode ser. Eu não faço dessa forma. Prefiro trabalhar como forma de parceria, confiança. Porque assim nenhum se sujeita a nenhum. Tanto ele não se sujeita a mim, como nos rituais cerimoniais da Goécia, onde o daimon tem que se sujeitar ao conjurador. E o conjurador não se sujeita, não se submete ao daimon. Então a forma que trabalho é como forma de parceria. Cada um faz a sua parte. Ganha mais desejo quem emana mais fé. Não é simples? Eles produzem o serviço, nós produzimos a fonte, que é o pagamento. Então como se dá isso? Como resolver isso? Como fazer? Como ter devoção? Como acreditar? Justamente é acreditar neles. Trabalhei com o Daimon X. Eu passo a acreditar na existência deste Daimon. Como assim? Qualquer forma de expressão que me convença o meu interior que este ser existe. Ah, e ele existe mesmo? Bom, primeiro de tudo, para você acreditar nele, vai ter aquela questão do favor. Se você ver que o favor aconteceu, você já começa a acreditar, certo? Por exemplo, eu pedi um emprego. E aí passa 1, 2 dias, acontece de eu fazer uma entrevista e passar no emprego. Bom, aconteceu. Então o daimon, o que acontece? O daimon existe, porque aconteceu o favor. Eu pedi coisa pro daimon, eu pedi um emprego pro daimon e apareceu o emprego, então peraí, tem algo que fecha aqui.
Porque se aconteceu, é a prova que ele existe. Então eu já passo a acreditar, certo? A partir do momento que eu acreditei, já mandei uma quantidade, eu não vou dizer números também, aí depende da sua crença. Não vou dizer a quantidade, mas ele vai colher uma quantidade de crença, de fé, de devoção, partindo da sua centelha divina, do seu interior, que é onde é a fonte da sua crença. Quais seriam os riscos deste ritual, deste pacto? Porque quando se fala de pacto, existem muitas notícias que falam que é prejudicial, acontece isso, acontece aquilo, vem aquelas notícias que dão medo, certo? Quais são os riscos disso? Quando o Daimon te faz um favor, você fica devedor para ele, ok? Você vai pagar com crença, certo? Ele vai querer mais, então ele vai te prestar mais favores. Estão entendendo o jogo? Você vai dar mais crença. Teoricamente, o problema estaria no Daimon exigir mais de você do que pagar você. Como assim? Digamos que você encontrou um Daimon, ou um demônio, ou um anjo que é muito mau, assim, por mais inocente que seja o termo, ele é muito mau, malvado. Então ele quer muito e te dar pouco. Então ele vai te dar uma quantia, você vai acreditar nele, a partir do momento que você acreditar nele, ele absorve toda a sua crença. O que vai restar de você? Você vai ficar sem chão. Você não vai ter crença, ele vai absorver tudo que você tem de fé. O que vai restar de você? Uma casca sem convicção. Você vai se ver no escuro. E o que acontece quando a pessoa está no escuro? Ela está perdida. E acontece as piores coisas possíveis numa situação desta. Aí que vem os casos ruins. Aí vai de você ver estudar, avaliar com quem você está lidando. Bom, ficaremos por aqui neste vídeo. Se vocês acharem que uma ou mais pessoas possam se beneficiar com este conteúdo, compartilhe este vídeo. Avalie este trabalho com like e comente livremente, a casa de vocês. Considere se tornar membro aqui do canal, opções na aba de membros. Se inscrevam no canal se não são inscritos e para não perder mais nenhum conteúdo como este, ative o sininho de notificações e aguardem para os próximos vídeos.